The Great Awakening, a conspiração mais sinistra do mundo. Que o nosso mundo é um caos completo, disso todos nós sabemos. Não é de hoje que coisas sinistras acontecem Resenha e as X. pessoas não entendem o porquê. Coisas que fazem você pensar até onde a nossa espécie pode chegar em busca de poder. E creio que a coisa principal que engloba esse pensamento são as teorias da conspiração. Um dia, alguém simplesmente resolveu fazer uma espécie de mapa e juntou a maioria delas, tentando dar sentido a tudo. Ele é conhecido como o The Great Awakening, o Grande Despertar. Cara, eu vi essa. Eu já vi essa. Não um vídeo, eu já vi esse gráfico. Ele é conhecido Esse gráfico é do cara. como o The Great Awakening, o Grande Despertar. Puro esquizofrenia, maravilhoso. A conspiração mais sinistra do mundo. É isso que nós vamos explorar no vídeo de hoje. Eu sou o Zod, seu Tamo explorando. Sejam todos muito bem-vindos a Zodíaco. Quando nós falamos dessa ideia do The Great Awakening, nós podemos ter primeiro uma certeza: é uma grande nuvem de confusão. São muitíssimas coisas englobadas em uma só, que você simplesmente se perde só de ver o diagrama inicial. E essa ideia de grande despertar é muito mais antiga do que você imagina. Então, vamos começar por partes. Primeiro, vamos falar do mapa. O The Great Awakening Map costuma dar a impressão de ser um grande guia oculto da realidade. Ele foi criado por um artista chamado Champ Parinha e acabou sendo amplamente associado ao movimento QAnon, que é uma galera que já é conhecida por misturar política extrema e várias teorias da conspiração. A proposta desse mapa... No caso. Engraçado, né? Eu gosto de larpar de conspiracionista, mas eu não suporto teoria da conspiração. Que bosta, cara. Cara, é uma merda. Tudo, desde civilizações antigas. Tipo, eu vejo um conspiracionista falando, cara, cala a boca, seu jeca. Sabe, é peão. Cala a boca, peão. Governos modernos, como se existisse uma estrutura secreta por trás do mundo, esperando ser descoberta por quem, entre aspas, acordar. Tipo, desculpa, existem pessoas que nasceram para colher batata, não estar no Twitter. Dentro disso, entram conceitos como o Estado Profundo, que é a crença de que elites globais controlam governos e a mídia, junto com histórias sobre tecnologias ocultas, civilizações perdidas como Atlântida e até interações com seres extraterrestres ou uma suposta federação galáctica. Mas o que torna esse mapa tão convincente para algumas pessoas Boa noite, JVP. Como ele mistura elementos reais com especulação. Por exemplo, programas como o Projeto MK Ultra existiram e foram comprovados, o que dá uma sensação de credibilidade. Que ele terá sido para colher trigo na Inglaterra de Henrique V. Só que a partir daí, o mapa começa a puxar conexões que não têm muita base sólida, criando uma rede onde tudo parece ligado, mesmo que tal... Ontem peguei um Uber com um cara que acreditava em reptilianos no espaço, gnose total. Que cara louquinho. Talvez não esteja. O mapa também incentiva a ideia de faça sua própria pesquisa, que na prática muitas vezes leva a um ciclo fechado. A pessoa começa pesquisando,
mas acaba consumindo apenas conteúdos que reforçam a própria crença inicial. A Argentina é realmente é um lugar que não existe. É uma ilusão. Isso cria uma sensação... Não existem milhões de italianas na América do Sul. Não existem. Pare de acreditar nessa mentira. Pare de acreditar nessa mentira. De descoberta pessoal, como se tivesse Yosef, corta toda vez que eu mandar clicar no link. desvendando algo escondido, que na verdade está apenas navegando por uma rede de informações não verificadas e que não se sustentam muito entre si. Mas onde começou essa ideia de grande despertar? De onde isso veio? Bom, vamos ver isso agora. Essa ideia do grande despertar, na verdade, vem de uma sequência de intensos avivamentos religiosos que marcaram profundamente a história do cristianismo nos Estados Unidos. Ao longo do tempo, os historiadores e teólogos identificaram 3 grandes ondas desse fenômeno que se estenderam desde o início do século XVIII até o final do século XX. Cada uma dessas fases foi caracterizada por um aumento significativo do fervor religioso, impulsionado principalmente por líderes protestantes evangélicos e acompanhados por uma crescente busca por sentido espiritual, redenção e também por transformação. Esses movimentos não apenas fortaleceram a fé individual, mas também provocaram mudanças coletivas. Houve um aumento no senso da comunidade entre os fiéis, além do surgimento de novas denominações e correntes religiosas. Ao mesmo tempo, o grande despertar rompeu com práticas mais rígidas e formais, tornando a experiência religiosa estamos vendo The Great Awakening algo mais íntimo e muito emocional. A fé deixou de ser apenas um conjunto de rituais e passou a ser vivida como uma jornada pessoal, marcada pela introspecção, pela culpa e pela busca por redenção. O primeiro grande despertar, que teve início na década de 1730, foi profundamente influenciado por George Whitefield e Jonathan Edwards. Esse período foi marcado por pregações intensas e itinerantes, capazes de atrair multidões e provocar reações emocionais muito fortes. O George Whitefield, por exemplo, percorreu diversas colônias americanas, levando a sua mensagem de forma impactante e ajudando a espalhar o movimento de maneira quase explosiva. Esse despertar também estava conectado a movimentos semelhantes que aconteciam simultaneamente nas Ilhas Britânicas, mostrando que não se tratava de um fenômeno isolado. Além da transformação espiritual, esse período trouxe mudanças importantes na forma de comunicar a fé. Antes, os sermões eram densos, formais e muitas vezes distantes do público comum. Com o avanço desse avivamento, era o correto, né? A pregação passou a ser mais acessível, direta e emocional, aproximando líderes religiosos das pessoas. Essa nova forma de comunicação contribuiu inclusive para o surgimento das ideias ligadas à liberdade de expressão e à democratização do conhecimento, influenciando o próprio pensamento, que mais tarde ajudaria a moldar a Revolução Americana. Já o segundo grande despertar, que se desenvolveu entre o final do século XVIII e meados do século XIX, expandiu ainda mais esse movimento. Diferente do primeiro, ele alcançou camadas mais amplas da população. Eu tava tentando procurar o mapa do The Great Awakening aqui, mas eu não estou encontrando, velho. Tipo, eu queria achar ele em alta definição, mas eu simplesmente não estou achando. Tipo, eu queria achar a porra do mapa pra gente dar uma olhada antes de mais nada. Sabe, tipo, em uma resolução minimamente adequada. Olha, Fernando Minas! Fernando Minas mandou R$10. Cheguei atrasado de novo porque tava bebendo. Mas eu preciso dizer. Por causa do pardo nos últimos 5 meses, toda vez que eu fico estressado eu começo a cantar I feel so close to you right now. E meu estresse some. Eu literalmente tô vivendo no modo, o que Vorcaro faria. E meus amigos começaram a falar que eu estou parecendo mais saudável. Cara, é um excelente modo de viver a vida. Sabe, você chega numa encruzilhada. O que Daniel Vorcaro faria? Sabe? O que Vorcaro faria? Ultra low cortisol.
Porque não existe motivo nessa terra pra você levar o seu... ficar estressado. Incluindo Não existe. pessoas mais pobres e com menos acesso à educação. Um dos seus epicentros I feel so close to you right now. Queimado, no estado de Nova York, conhecido pela intensidade das pregações sobre condenação e salvação. Esse período foi responsável pelo surgimento de diversas denominações, além de impulsionar movimentos sociais importantes, como a abolição da escravidão, a luta pelos direitos das mulheres e as campanhas contra o consumo de álcool. Esse despertar também revelou tensões profundas Ou seja, isso daqui é um proto-movimento woke. dentro da própria sociedade. Tipo, um homem, ele era tão sensível e tão um amante das mulheres, quanto mais que ele está urinando sangue na cadeia por estar há mais de um mês distante de uma donzela da vida. Sabe? Completamente bestial o Daniel Varcaro. É um herói. Ele é um herói. A discriminação racial dentro das igrejas levou Eu disse das palavras, exato, eu quero ver os detalhes. Pô. congregações negras independentes, marcando um momento importante de autonomia religiosa entre afro-americanos. Com o passar do tempo, o termo Grande Despertar passou a carregar novos significados. Originalmente, ele foi associado ao renascimento espiritual dentro do cristianismo evangélico, mas também foi trazido para contextos modernos, inclusive por movimentos ideológicos e teorias da conspiração. Essa ideia está ligada diretamente a QAnon, uma teoria da conspiração que começou na internet e se espalhou com uma narrativa de que Teoria da conspiração? existe uma elite global secreta controlando tudo. Dentro dessa visão, o Grande Despertar não é mais espiritual no sentido religioso clássico, é uma ideia de, entre aspas, acordar para a verdade escondida. Como se as pessoas estivessem saindo de uma ilusão coletiva, fugindo da Matrix, por assim dizer. Bem, agora que nós temos um pouco da ideia que é esse Grande Despertar, vamos explorar algumas das Eles estão de olho em nós, da Silva. conspiração que estão presentes nesse mapa. Como eu disse, Marcou? Deixa eu ver. essa ideia do Grande Despertar estava muito coligada com o movimento QAnon. Então, nós vamos começar explorando ele. O QAnon surgiu como uma das Essa daqui tá. O que o Heitor achou, ele tá numa resolução minimamente aceitável, ainda assim, não dava porra nenhuma praticamente. Mas tá menos horrível do que o padrão. A cabala do Deep State Illuminati, Sociedades Secretas, Escape da Matrix, Fake News Media, False Flags, 11 de setembro, Federal Reserve, Big Banks, Big Pharma, vacinas, ONGs, Fluor, Chemtrails, Gwyn Towers, FEMA, Fukushima, Hollywood Occult, doutrinação educacional, impostos, globalismos, New Nazi World Order, War on Drugs, Lucifer Telescope, coleta de reptilianos, obeliscos, Vaticano, cara. A Biblioteca do Vaticano. Nossa, a Biblioteca do Vaticano. Nossa, essa das teses, das teorias de conspiração eram minhas favoritas. Tipo, nossa, eles têm tudo ali. QAnon aqui. Anonymous Memo Wars. Drone Swamp. Apple Island. Aqui pequenininha. Earth Alliance. Ancient Aliens. Space Program. É muita esquizofrenia. Ringmakers de Saturno. The Rabbit Hole. O hexágono hiperdimensional. Mano. O Sol é uma forma de vida consciente. AI. The Borg. Cara, é muita coisa, velho. The Great Solar Flash. Escape do Sansara. Eu não sei o que é Sansara, eu esqueci. Sansara budismo. Fluxo contínuo. Cadê o Sr. Richard, esse pagão do cara? Eu não preciso dele pra explicar o que é Sansara. Ah, Sansara é o mundo. Ah, tá. Sansara é mundo. Gnose purinha, basicamente, né? Sindonia. Cara, muita coisa, bicho. É muita coisa. Inclusive, isso daqui, como é meme, as pessoas compram um pôster com tudo isso daqui, detalhado, e colocam na parede.
Vou comprar uma dessa daí que eu vou colocar na parede, vai ser legal. Vou colocar essa daqui na parede da sala. Todo mundo que entrar vai ficar. Que porra é essa? Vai ficar olhando, vai falar, você é maluco. Das teorias da conspiração mais controversas e difundidas da era digital recente. Essa narrativa, como eu disse, afirma que existe uma elite global secreta, descrita como uma cabala formada por figuras poderosas, envolvida em crimes externos e no controle oculto das estruturas políticas, midiáticas e culturais do mundo. Essa teoria começou a ganhar fama em outubro de 2017, quando um usuário anônimo conhecido apenas como Q passou a publicar mensagens enigmáticas no 4chan, alegando ter acesso a informações ultra secretas do governo. Esse indivíduo compartilhava pistas e previsões vagas que rapidamente começaram a ser interpretadas por seguidores como revelações dos bastidores. Com o tempo, essas postagens migraram para outras plataformas, ampliando o alcance e consolidando uma comunidade dedicada a decifrar cada mensagem como se fosse parte de um grande quebra-cabeça. No centro dessa narrativa está a ideia de um evento iminente chamado de A Tempestade. Segundo os adeptos, esse seria o momento em que milhares de figuras influentes seriam presas, julgadas e removidas. Sobre a Biblioteca do Vaticano, a culpa é do próprio Vaticano. Eles admitiram que tem uma biblioteca, sim. Eu vi um documentário mostrando lá que eles mesmos não checam. E os arcebispos que dizem que existem manuscritos que datam de séculos. Obviamente, aquela lá deve ter uma riqueza absurda, sabe? Deve ser a biblioteca mais antiga mais antiga do mundo. Cara, sem ter sido destruída, possivelmente. Eu sei que houve o Napoleão fez alguma merda envolvendo... Sabe, a biblioteca é mais antiga em funcionamento contínuo, sabe? Deve ter muita coisa naquela porra. Queria tanto ter acesso a aquilo tudo. Todo mundo gostaria, sabe? Mas provavelmente você não tem conhecimento de latim clássico pra poder ler parte daquele material ou outros idiomas, sabe? A gente precisaria de um exército de pesquisadores. Movidas do poder, revelando ao público uma verdade oculta há décadas. Com o crescimento do movimento, seus símbolos e lemas começaram a aparecer em espaços públicos, especialmente lá deve ter a receita do concreto romano. Eventos políticos. Expressões como www.g1, WGA, que pode ser traduzida como onde vai um vão todos, se tornaram marcas registradas da comunidade. Ao mesmo tempo, a teoria passou a ser amplamente criticada por especialistas, jornalistas e instituições, sendo classificada como... Fala, Moto! Salve o nobre! E sem base em evidências concretas. Outro ponto importante é que o QAnon não surgiu do nada. Ele é frequentemente associado a teorias anteriores, como a famosa Pizzagate, funcionando quase como uma evolução dessas narrativas conspiratórias. A diferença é que, com o avanço das redes sociais, o seu alcance foi exponencialmente maior, permitindo que ideias antes restritas a nichos específicos se espalhassem globalmente em pouco tempo. Com o passar dos anos, o fenômeno deixou de ser apenas uma curiosidade da internet e passou a ser observado mais com atenção por autoridades e pesquisadores. Isso porque, além do impacto no campo da informação, ele também influenciou comportamentos no mundo real, mostrando como narrativas digitais podem ultrapassar a tela e moldar ações concretas. Naturalmente, né? A política da última década e meia é pautada pela internet. Eu acho que o momento em que a internet começa a pautar a política de forma muito explícita é durante o Occupy Wall Street. Eu acho que a gente pode cravar ali. E eu sei, eu tô sendo muito centralizando tudo na América, porque ali começa um movimento muito interneteiro, sabe? Anônimos e caralho, sabe? É sopa, pipa, acta. Aí logo em seguida você teve Primavera Árabe, que foi pautada só aconteceu por causa de internet. Aí, pouco tempo depois, 2013, aqui no Brasil, quase tudo foi organizado por grupos de Facebook, eventos de Facebook, sabe? Eu acho que ali começa a ganhar escala e a política começa a ser pautada por internet e a gente tá nessa até agora.
anterior, eu citei o Pizzagate, que Sabe? Então, a coisa começa a degringolar do Occupy Wall Street em diante. Que as coisas começam a ser muito... giram, tudo começou a girar em torno de mídias sociais e interação entre indivíduos, fazendo pressão. A internet é o quinto poder. A internet é o quinto poder disparado. também E é o poder mais perigoso, né? Porque ele pauta eleições, ele garante vitórias e derrotas do dia pra noite, sabe? É a vontade das massas. está presente no The Great Awakening Map. Então, nós vamos explorar o que foi esse evento. De novo, mais um vídeo falando do Pizzagate, mano. Uma das Aguento mais. teorias da conspiração que surgiu em meio àquele caos das eleições presidenciais de 2016 nos Estados Unidos. O que começou como uma interpretação distorcida de e-mails vazados, rapidamente se transformou em uma narrativa complexa e perigosa, conectando figuras públicas, políticas e crimes graves. A nova teoria que eu comprei, pode ser que nem seja teoria, é que a CIA matou o rock nos anos 2000. Tô comprado nessa ideia. Que a CIA matou o rock como força criativa e revolucionária nos anos 2000 nos Estados Unidos. Apesar de ter sido amplamente desmentida por autoridades e veículos de imprensa, a sua disseminação mostrou o poder das redes sociais em amplificar ideias falsas em escala global. Seria muito boa. Tudo teve início quando e-mails de John Podesta, o chefe de campanha de Hillary Clinton, foram divulgados após um ataque cibernético. Usuários do 4chan e do Reddit passaram a analisar essas mensagens, Sim, rock, gênero musical. alegando que termos aparentemente comuns escondiam códigos ligados a crimes como tráfico humano e abuso infantil. A partir dessas interpretações, surgiu a acusação de que restaurantes, especialmente a pizzaria Comet Ping Pong em Washington, estariam envolvidos em uma espécie de rede secreta criminosa. Essa teoria se espalhou rapidamente pelas plataformas, sendo impulsionada por grupos da chamada direita alternativa e por sites conhecidos por divulgar informação não verificada. Em pouco tempo, a narrativa deixou de ser apenas uma discussão online e começou a gerar consequências no mundo real. O caso mais extremo aconteceu quando um homem armado invadiu a pizzaria para, entre aspas, investigar a conspiração por conta própria, acreditando estar salvando vítimas. Nenhuma evidência foi encontrada. Cara, a gente já viu tanto Pizzagate que eu já não tô tancando mais. Vamos só. Revelou até onde uma crença pode levar quando se desconecta da realidade. Enquanto isso, funcionários e donos dos estabelecimentos citados passaram a sofrer ameaças constantes, incluindo intimidações e perseguições nas redes sociais. Negócios próximos também foram afetados, arrastados para a mesma narrativa sem qualquer relação com as acusações. O impacto não ficou restrito ao ambiente digital. Ele atravessou a tela e se materializou. Os e-mails do Apple Com o tempo, ficou muito claro de que muitas das provas provaram que há verdades em torno do Pizzagate. Investigações jornalísticas e análises independentes mostraram que não havia qualquer evidência concreta que sustentasse as acusações. Ainda assim, a teoria continuou circulando, alimentada por desconfiança generalizada nas instituições e pela facilidade da propagação nas redes. Com o passar dos anos, a teoria voltou a ganhar bastante força em diferentes momentos, especialmente quando conectada a outros eventos ou outras figuras públicas. As redes como TikTok e o YouTube ajudaram a reintroduzir essas ideias para as novas gerações, muitas vezes desvinculadas do contexto político original. Isso fez com que o Pizzagate deixasse de ser apenas uma teoria associada a um grupo específico e se transformasse em um fenômeno mais difuso, adaptável a diferentes narrativas. Temos que falar também da teoria da conspiração mais famosa, que é a teoria da nova ordem mundial. Ela está presente até essa é boa. os dias de hoje. Essa é boa. teoria gira em torno da ideia Alguém te chama o irmão Rubens. Seus herdeiros estão presentes. Ele vai se emocionar. econômicas e institucionais estariam há décadas trabalhando nos bastidores para estabelecer um governo mundial centralizado e autoritário, capaz de substituir as nações soberanas. Dentro dessa narrativa, esse sistema global seria apresentado como um avanço inevitável da humanidade, quando na verdade representaria a consolidação de um controle absoluto. Segundo essa visão, uma rede extremamente influente operaria por trás de eventos históricos e decisões globais, utilizando organizações aparentemente legítimas como fachada, criando crises econômicas, guerras, acordos internacionais e mudanças políticas. E nesse contexto, esses acontecimentos não seriam aleatórios, mas seriam etapas cuidadosamente planejadas dentro de um projeto maior. A ideia central... Isso simplifica tanto o mundo. Eu sei, a teoria, haha, engraçado, memes, mas essa é uma visão tão jeca é uma interpretação tão jeca da realidade, que ela só simplifica as coisas e faz com que a realidade faça sentido
pro peão. Oh, existe uma cabala judaica que controla o mundo e me impede de ter uma namorada. Tipo, tá bom, simplifica. A sua vida passa a ter sentido nesse contexto. Quando existe uma organização secreta que controla tudo e todos. Faz sentido. O mundo passa a fazer sentido dessa forma. Infelizmente não é assim que a banda toca. Lamento. É que esses Isso, Charles, exatamente. Existe. eventos funcionariam Os judeus te impedem de ter uma namorada. como gatilhos, criando instabilidade suficiente para que São a judeus. população São judeus. Vai ficar tudo bem, são judeus. aceitasse ou até pedisse por uma nova ordem global. Durante muito tempo, essa teoria permaneceu restrita a nichos bem específicos dentro dos Estados Unidos. Ela era mais comum entre grupos antigoverno e setores do Eu tenho um, eu acabei de praticar o coito, nossa senhora. Vai lá também, se controla. fundamentalismo religioso, especialmente aqueles preocupados com as profecias apocalípticas e a figura do anticristo. Nesses círculos, a nova ordem mundial não era apenas uma questão política, mas também espiritual, vista como o cumprimento de um destino profetizado. Com o passar dos anos, no entanto, essa narrativa começou a sair desses grupos e ganhar mais espaço na cultura popular. Isso coincidiu com o período em que as teorias conspiratórias começaram a se misturar com o entretenimento, com a mídia e com os discursos políticos, tornando-se mais acessíveis e, em alguns casos, mais difíceis de distinguir da realidade. Esse crescimento trouxe preocupações reais. Os especialistas apontaram que a disseminação dessas crenças poderiam gerar efeitos concretos, como desconfiança generalizada nas instituições, isolamento político e até comportamentos extremos. Em alguns casos, indivíduos passariam a agir com base nessas convicções, acreditando estar enfrentando uma ameaça global invisível. Outro tópico que é bem interessante e está presente no The Great Awakening Map é o tópico da Operação Paperclip, que nós vamos explorar agora. A Operação Paperclip foi um dos programas secretos mais controversos do período pós-Segunda Guerra Mundial. Entre 1945 e 1959, mais de 1.600 Tipo, isso não é teoria. cientistas, Isso só aconteceu. engenheiros e técnicos alemães foram levados da antiga Alemanha nazi para os Estados Unidos, onde passaram a trabalhar diretamente para o governo. Muitos desses O Von Braun, olha. especialistas tinham ligações com o regime Von e Braun. alguns, inclusive, ocupavam posições de destaque durante a guerra. O principal objetivo da operação era bem estratégico: garantir vantagem militar e tecnológica em um mundo que rapidamente se dividia entre duas Por isso chama NASA. potências. Em meio ao início Não, a foto do Von Braun com o V2 atrás é só sensacional. os Estados Unidos buscavam acelerar o seu desenvolvimento em áreas como armamentos, aviação e a exploração do espaço. Ao mesmo tempo, a União Soviética realizava um movimento semelhante, transferindo milhares de especialistas alemães para o seu território em uma operação paralela, mostrando que a disputa por conhecimento era tão intensa quanto qualquer conflito armado. Com a aprovação do presidente Harry Truman, o programa foi expandido, mesmo diante de dilemas morais evidentes. A decisão refletia um cálculo pragmático. Em um cenário de tensão Os alemães estavam derrotados, o inimigo agora eram os soviéticos. Pronto, o inimigo eram os comunistas. É isso aí, rapaziada, let it go, toca o barco. global, deixar esse conhecimento nas mãos de outra potência poderia ser visto como um risco ainda maior. Anos depois, o próprio Truman reconheceria que, dadas as circunstâncias, a escolha foi considerada necessária. Os resultados dessa operação foram significativos. Um dos nomes mais conhecidos foi Wernher von Braun, que se tornaria peça-chave no desenvolvimento do foguete Saturno V, essencial para levar o ser humano à Lua. Outros cientistas contribuíram para avanços importantes na aviação, como o desenvolvimento de asas em flechas, que revolucionariam Cada um com seus Joras de estimação, né? o desempenho de aeronaves em altas velocidades. No entanto, os avanços científicos vieram acompanhados de controvérsias profundas. Ao longo dos anos, investigações revelaram Pô, só agora, irmão. conexões
relações entre alguns desses cientistas e crimes cometidos durante o regime nazi, incluindo o uso do trabalho forçado e envolvimento indireto em experimentos humanos. Embora poucos tenham sido formalmente julgados, essas revelações levantaram questionamentos éticos que permanecem até hoje. Alguns cientistas tiveram seus passados expostos décadas depois, resultando em perda de honrarias, renúncia de cidadania e revisões históricas dos seus legados. Até mesmo prêmios e homenagens foram reavaliados à luz dessas descobertas, mostrando como a linha entre avanço científico e responsabilidade moral pode ser bem complexa. Agora, uma das teorias mais bizarras e eu diria até cinematográficas que eu já vi é o famoso projeto Blue Beam. Eu esqueci qual que é esse. Eu sei que a gente já assistiu. É uma das teorias da conspiração mais elaboradas já Ah, pô, lembrei. criadas. Segundo essa Ó, o puro suco da esquizofrenia. narrativa, existiria A gente tá assistindo um iceberg em tudo exceto o nome, né? uma espécie Ah, cara. Porque, tipo, ele não tá pegando os temas interessantes, tipo, o Solar Flare do The Great Awakening, daquela imagem do Great Awakening. Aquilo era legal. Sabe? Não tá pegando coisas diferentes daquele gráfico. Ele tá pegando os bagulho mais chato. Tipo, Pizzagate, Blue Beam, Paperclip. Tipo, Paperclip na teoria da conspiração. Sabe? Vamos falar do grande hexágono, que isso é legal? plano secreto Ele pegou a camada mais fina da superfície, em andamento em vez de ir pra esquizofrenia. para instaurar um governo mundial totalitário, frequentemente associado à ideia da nova ordem mundial, utilizando tecnologia avançada e manipulação psicológica em escala global. De acordo com a teoria, o controle da Só um ser vivo. Estou curioso. população não aconteceria por meios de força direta, mas através da percepção. A ideia central é simples e ao mesmo tempo estranha. Se você consegue controlar o que as pessoas veem, ouvem e acreditam, você não precisa mais impor nada. Ele tá completamente Larry Pilson. É nesse ponto que entram as supostas tecnologias futuristas, descritas como capazes de criar ilusões tão realistas que seriam indistinguíveis da própria realidade. A origem dessa teoria remonta a 1994, quando o jornalista canadense Serge Monast afirmou que organizações como a NASA e a ONU estariam envolvidas nesse plano. Segundo ele, tudo aconteceria em 4 etapas cuidadosamente planejadas, cada uma desenhada para desestabilizar a humanidade e prepará-la para um novo sistema global. A gente já viu. A gente assistiu recentemente um vídeo tratando desse tema. Nessa fase, eventos como terremotos artificiais revelariam supostas provas arqueológicas que colocariam em dúvida as religiões existentes. O objetivo seria abalar as bases espirituais da humanidade, criando um enorme vazio teológico. O objetivo seria abalar as bases espirituais da humanidade, criando um vazio ideológico. Na sequência, viria um espetáculo global, projeções holográficas gigantes no céu, simulando aparições de figuras religiosas em diferentes partes do mundo. Cada população veria aquilo que faz sentido dentro da sua própria crença, criando a ilusão de uma revelação divina universal. Essa etapa teria como objetivo unificar as religiões sobre uma única narrativa. A terceira fase levaria a manipulação a um nível ainda mais profundo. A teoria afirma que ondas de rádio de baixa frequência poderiam ser usadas para transmitir pensamentos diretamente para Genial. pessoas, fazendo com que elas acreditassem estar ouvindo vozes divinas ou mensagens espirituais. Aqui, o controle deixaria de ser externo e passaria a parecer interno, como se viesse da própria consciência. Por fim, a última etapa envolveria eventos em escala global, simulações de fenômenos sobrenaturais, como uma invasão alienígena ou até mesmo um arrebatamento religioso. Até medo da NASA hipotética. Gerar caos, medo e desespero suficiente para que a população aceitasse a criação de um governo mundial como solução para a crise. Apesar Eu realmente gostaria de. Eu queria entender por que os conspiracionistas eles demonizam tanto a NASA. De todos os elementos que compõem o Estado americano, a NASA? Sabe? Eu focaria os meus esforços na NSA, aquilo dali é muito pior. a complexidade Mas- e apelo dramático, obviamente não existe qualquer evidência científica ou documental que comprovou a existência desse projeto. As instituições frequentemente citadas nessa teoria Sendo que assim é o Real Demon, né? obviamente negam qualquer envolvimento, e muitos dos fenômenos usados como, entre aspas, prova, podem ser explicados por A NASA hipotética é muito foda. tecnologia conhecida, fenômenos naturais ou simples interpretações equivocadas. Ainda assim, a teoria continua circulando e se adaptando ao longo do tempo. Avistamentos de drones, fenômenos atmosféricos incomuns e até avanços em realidade aumentada frequentemente são reinterpretados dentro dessa narrativa como possíveis testes do plano. Isso mostra como mesmo sem base concreta, teorias estruturadas podem se manter vivas ao se reinventar constantemente. Bem, ficamos por aqui. Sim, eu Bom, como eu posso dizer? Esse vídeo foi decepcionante.
A gente assistiu muito. A gente já viu repetidas vezes esses temas sendo tratados. Mais do mesmo.